Atos 14, meus irmãos. Vamos fazer a leitura. Continuação da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Eles continuam a viagem, apesar das lutas, das tribulações, apesar da desistência de João Marcos, os dois missionários continuam firmes na primeira viagem missionária. Nós temos pelo menos 3 ou 4 viagens missionárias no livro de Atos, mas, segundo os estudiosos, é como se essa é aquela que recebe o nome, digamos assim, mais digna, eu não sei se essa seria a palavra. Por quê? Porque foi uma viagem de fato, eles foram, voltaram, saíram visitando. As outras, eles se demoraram mais nas cidades aonde foram, como Corinto, como Éfeso. Eram viagens missionárias, mas de fato eles passavam muito tempo nas cidades estratégicas. Essa não, eles foram, voltaram, passaram alguns dias, se caracteriza mais por uma viagem mais rápida, digamos assim. Então vamos ver tudo o que aconteceu ali. Eles continuaram, apesar da desistência de João Marcos, Paulo e Barnabé. Eles voltaram pelas cidades que a gente vai ver aqui, fortalecendo os irmãos, realizando eleições de presbíteros. Outros eles demoraram mais tempo, como Éfeso e Corinto, e consideravam-se dignos de sofrer pelo Evangelho. E também nós vamos ver aqui o sofrimento na obra missionária. E eles estavam felizes apesar disso, dignos. Isso me marcou muito, né? Digno de sofrer pelo Evangelho. É um ponto alto aqui nesse capítulo. Eles alegres, Paulo vai ser apedrejado, quase à morte. Mesmo assim, voltaram pelas cidades, contando o que Deus fez entre os gentios, e aquela alegria e a certeza de que Deus tinha mandado. Então, eles estavam seguros, até o dia que Deus quisesse. Chegasse o dia deles partirem, também eles partiriam. Mas aquela certeza de que nada impediria, nem mesmo a morte. A gente vê isso nesse capítulo aqui, essa graça que Deus dá, essa fé, até mesmo de sofrer e padecer por Cristo. Estamos vendo aqui também, irmãos, antes mesmo de ler o texto, nós estamos vendo aqui a ação de uma igreja missionária que ouviu o Espírito Santo. Capítulo 13, aula passada, e agora especialmente o capítulo 13, é uma igreja agindo como Deus quer. No livro de Atos, nós observamos outras ações missionárias, dos diáconos, Filipe, do diácono Estevão, outras ações por causa da perseguição, o evangelho saindo de Jerusalém. E aqui vai mais além, aqui é os confins da terra. E é uma igreja organizada, entendendo como se faz missões. Ali os líderes, o Espírito Santo fala, separai-me a Barnabé, separai-me a Paulo, tem uma obra para fazer com eles no Espírito. O Espírito Santo é que determina. Então a igreja ouve e a igreja obedece, sem perseguição no momento, usando as estratégias dadas pelo Senhor, obedecendo os mandamentos. Isso aqui é muito importante. É uma igreja sendo missionária. Não pela força das circunstâncias, não por indivíduos isolados, mas a igreja organizada é um modelo para nós. Vemos Paulo, vemos o testemunho do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Aqui vai destacar mais Paulo, que começa a assumir uma liderança nas missões e na igreja, especialmente entre os gentios. Então vamos ler o texto de Atos 14. Vamos ler juntos, como gostamos de fazer. Vai ser Paulo e Barnabé em Icônio, primeira cidade, depois a cura de um coxo em Listra, e depois Paulo é apedrejado. Vamos tentar terminar todos os versículos desse capítulo, se Deus permitir. Vamos ler. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica
e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar, onde anunciaram o evangelho. Esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Amém. Como já disse, né, a chegada mais forte entre os gentios ali do Evangelho. Isso é muito importante, é um marco
aqui no livro de Atos, a chegada, a porta do Evangelho foi aberta ali naquela região que era os confins da terra. Ide por todo mundo, fazer discípulo entre todas as nações, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então aqui já era os confins da terra que eles estavam chegando. Ainda havia Roma, que era um alvo também de chegar aos confins da terra, e certamente todos nós estávamos incluídos no plano de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, tua palavra maravilhosa, Senhor, deixada para nosso ensino, nossa edificação. Usa a tua palavra para nos fortalecer na fé, nossa ação como igreja, nossa ação como indivíduos, que sejamos fiéis, assim como esses apóstolos foram, e a tua igreja também. Ajuda-nos a continuar essa missão, porque sabemos que Deus é que está no controle, não somos nós, mas a missão será feita pelo caráter de Deus, pela providência de Deus. Ajuda-nos a ser fiel na parte que cabe a nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver versos 1 a 7, algumas lições aí na cidade de Icônio. São cidades simples, são cidades, algumas delas, como por exemplo Listra, havia um povo muito simples, talvez a maioria nem alfabetizados eram. Então, isso aqui já é uma grande lição, né? O apóstolo Paulo não escolhia os lugares, era Deus que tinha um povo naquela cidade e o encaminhava. Deus não faz acepção de pessoas. Aqui eram pessoas simples, especialmente em Listra, e ele vai, ele obedece, ele prega, e há muitas conversões ali diante deles. Havia judeus e gentios, gregos, ali naquela região. Então, a porta do Evangelho estava aberta, o chamado ao arrependimento, à fé, à conversão, a todas as nações, como o Senhor tinha dito e profetizado em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Então, aqui é o cumprimento dessa profecia do Senhor. Então, versos 1 a 7, nós vemos aqui a cidade de Icônio. Deixa eu abrir aqui o computador que se fechou. Pronto. É interessante observar que a estratégia de Paulo, diz aí o texto que em Icônio, Paulo e Barnabé, né, os dois missionários, aqui eles são chamados de apóstolos, de missionários. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre esse nome apóstolo para Barnabé, que aqui é uma novidade. Barnabé é chamado de apóstolo, vamos entender o porquê. Eles entram juntos na sinagoga judaica, falam de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Importante observar que eles falavam, Deus usa a proclamação do evangelho, a fala. Eles chegaram ali, escolheram a sinagoga judaica. Há uma lição nisso. Paulo, ele era o apóstolo aos gentios, mas ele também era judeu. Ele aproveita a sua herança judaica, começando sua proclamação do evangelho ali numa sinagoga judaica. Era natural, ele era um mestre, né? Então, quando ele chegava nessas cidades que tinham uma sinagoga, ele era respeitado, ele tinha uma certa voz e ali deram oportunidade a ele, como em outras cidades. Agora, quando ele começava a falar, Deus salvava muita gente ali nas sinagogas, começando dos judeus e também de outros convertidos que às vezes frequentavam essas sinagogas. E agora, é interessante era a reação, quando ele começava a testemunhar do poder do evangelho, da graça, aí começava a perseguição. Mas normalmente ele começava por uma sinagoga, que era a história dele, eram as raízes dele, era a família dele, em outras palavras. Ele era judeu de fato. Então, isso aqui é uma lição para nós, no sentido da gente começar a obra de onde a gente está, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida, onde Deus nos plantou. Não adianta a gente querer ir para os confins da terra sem fazer isso que Paulo fez. Ele começava de onde ele estava. Começou ali nas sinagogas, aí depois vem as perseguições. Eles falam com autoridade, falam de
tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus quanto de gregos. Aqui nós vamos ver essa grande multidão, muitos se convertem, muitos se convertem. Essa multidão, ora se converte, depois ela vai ser dividida, uns apoiam os apóstolos, outros ficam a favor dos judeus, e é uma grande multidão aqui. Assim como Jesus, nos faz lembrar de Jesus, que a multidão lhe aplaudia, hosana, hosana, daqui a pouco crucificam, crucificam. Veja como as multidões são perigosas. O missionário não pode nem cair no laço do elogio, nem mesmo da crítica ou da perseguição. É outra lição para nós. Nós devemos estar firmes naquilo que temos, naquilo que somos, não se empolgar com os elogios, nem se empolgar com as perseguições que vêm por causa da pregação do Evangelho. Versos 1 e 2, nós vemos aí aceitação e oposição. Verso 2, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Duas respostas, a fé e o abraço aos missionários e o apoio, e a rejeição e a incredulidade por outro lado. Duas reações diferentes. Qual é a nossa reação diante do Evangelho? É abraçar, é crer, é apoiar os missionários, ou por incredulidade se rebelar e lutar contra Deus? Porque quem luta contra o Evangelho está lutando contra Deus. Eles acusaram Paulo de rebeldia, de blasfêmia, e queriam apedrejá-lo já em Icônio, mas não conseguiram. Era um castigo para que os judeus usavam para quem blasfemava. E eles achavam que Paulo estava blasfemando, trazendo doutrinas erradas, então eles queriam apedrejar ali o apóstolo Paulo, mas não conseguiram ali. Pelo menos nessa cidade, não. Demoraram ali algum tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, com sinais, prodígios. Houve a confirmação já em Icônio. Deus fez entre os gentios milagres, como fez em Jerusalém, como fez na casa de Cornélio, aqui nos confins da terra. O Senhor derrama o Espírito, o Senhor mostra o Evangelho e faz um milagre parecido com o que houve em Jerusalém, nessas cidades. Diz o verso 3, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Então, irmãos, sinais e prodígios, né? Eles não são necessários para que a gente creia no Evangelho, mas às vezes Deus fazia isso. Eles pregavam a palavra e Deus confirmava com milagres e prodígios. Não que fosse de Barnabé ou de Paulo o poder, mas era Deus que estava confirmando o Evangelho, mostrando que o Evangelho de fato vinha de Deus. Agora, não precisa toda vez que nós pregarmos o Evangelho, Deus fazer um milagre para poder a gente crer. Não. Mesmo ali naquela cidade, alguns viam o milagre, mas não se convertiam. Agora, Deus usou aqui também, entre os gentios, alguns milagres. Como diz alguns comentaristas que eu usei nesse estudo, veja só, eles dizem assim, importante vermos os frutos em nossas vidas e ministérios. É uma aplicação isso para a nossa igreja hoje. Ali os apóstolos pregaram e houve fruto, houve conversão, uma igreja foi formada, houve esses milagres confirmando. Então, aqui é uma advertência para nós. Quando pregamos, se é Deus que está conosco, se estamos pregando o Evangelho verdadeiro, também haverá frutos em nós mesmos, seremos mais santos, amaremos mais a Deus. Na igreja que a gente frequenta, na igreja que a gente é membro, a gente deve observar isso. Está havendo frutos verdadeiros em nosso meio, está havendo milagres, pode até não ter os milagres de um coxo andar, de um cego ver, e se Deus quiser, Ele pode fazer em qualquer tempo. Mas não é o foco é o arrependimento, é a fé, são os frutos em nossas vidas. Nós estamos amadurecendo na fé,
estamos conhecendo mais a Deus, então o Evangelho está sendo pregado com autoridade e da forma correta. Aqui é essa advertência para nós julgarmos a nós mesmos, julgarmos a igreja, julgarmos o pastor, né? Vocês devem julgar o pastor, os pastores. Será que os pastores da nossa igreja estão pregando a palavra? Pelos frutos a gente vai conhecendo. Será que a igreja está amadurecendo? Será que vocês estão conhecendo mais as Escrituras? Será que vocês estão entendendo a missão, a adoração? Então estamos no caminho certo. Se não, deve haver correção. Eles falavam ousadamente no Senhor e Deus confirmava a palavra de sua graça com prodígios e sinais. É como já disse, né? Os estudiosos eles mandam a gente observar. Nossas vidas estão sendo mais santificadas, então estamos pregando o evangelho verdadeiro. A maturidade na igreja, as pregações são fundamentadas nas Escrituras. Seguindo adiante no texto, nós vemos aí verso 4. Mas dividiu-se o povo da cidade, uma cidade dividida, uma multidão dividida. Dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram de Listra para Derbe, cidades licaônicas e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Então, meus irmãos, aqui nós vamos ver o efeito da mensagem. A mensagem dividiu uma cidade. A mensagem dividiu uma cidade. Então, o evangelho, ele une as pessoas de verdade, em amor, em quebrantamento, em oração. Quando o evangelho de verdade age em nós, nós somos quebrantados, somos um corpo, passamos a amar os irmãos de qualquer classe, assim como Paulo, né, amou a Onésimo, ali um escravo fugitivo que se converteu, manda uma carta para Filemão. Assim é na nossa vida. O evangelho verdadeiro nos une. Qualquer pessoa arrependida é bem-vinda à igreja. Agora, o evangelho verdadeiro também pode dividir pai, mãe, pode dividir uma cidade, como foi o caso daqui, uma cidade. Uns ficaram pelos judeus, outros ficaram pelos apóstolos. Mas o que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz que se a gente não estiver disposto a deixar pai e mãe pelo evangelho, não é digno do reino de Deus. Lucas 14, 26. Como diz o comentarista Albert Moller Jr., o evangelho suplanta todos os compromissos e relacionamentos humanos. Veja como isso é importante. O evangelho é maior do que nossos relacionamentos humanos. Não é que a gente tenha que abandonar pai e mãe, não, pelo contrário, nós temos que honrar, cuidar deles. Mas em questão de fé, às vezes a gente sofre na nossa própria família, na nossa própria casa. Você prega a palavra, alguém discorda, Então, era isso que estava acontecendo. Só que numa escala grande, uma grande multidão dividida por causa do efeito da proclamação do evangelho. Nós devemos saber, estar preparados para sofrer pelo evangelho, às vezes dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa, e termos essa graça e nos alegrarmos porque estamos sofrendo pelo evangelho. É tão interessante isso, meus irmãos. Às vezes a gente se coloca como vítima. Eu estou numa família que não conhece o evangelho. É difícil. É verdade, mas Deus dá graça. Nós devemos nos sentir privilegiados por estar sofrendo pelo evangelho. Em vez de ser vitimizado, que bom, Senhor, que bom, eu estou aqui nessa família, foi Deus que me colocou, eu estou aqui nesse trabalho, estou aqui nessa cidade, e entender como privilégio estar sofrendo pelo evangelho. É muito interessante isso. Esse efeito poderoso do evangelho no mundo, em algumas nações aí, os irmãos sabem, tem pessoas que se convertem, perdem a herança, perdem o casamento, são colocados para fora de casa. É isso. Por causa do evangelho, alguns sofriam.
Eles saíram, né? Como diz aí, eles souberam do que ia acontecer, diz o verso 6, alguém avisou para eles que estavam querendo apedrejá-los, e eles fugiram para aquelas cidades próximas e continuaram pregando o evangelho. Vejam que missionários corajosos, eles fogem, né? Eu achei tão interessante isso. Fugir não é errado. Se a gente sabe que uma coisa mal está pela frente, a gente deve fugir. Se tem um caminho que você sabe que está ali o mal, como diz a palavra de Deus, passe por outro. Aqui eles souberam do que estavam querendo fazer com eles, eles fugiram. Eu tenho muito que aprender com isso aqui. Às vezes eu tenho a tendência de não fugir. Não, eu vou ficar. Tem hora que a gente tem que fugir, né? Tem hora que a gente tem que fugir. Ali foi sábio da parte deles. No entanto, eles não sacudiram os pés. Eles voltaram depois para essa cidade. Eles tinham a convicção do chamado e nada os impedia. Em outro momento, eles sacudiram os pés contra aquela cidade. A cidade foi muito rebelde, a cidade desprezou o evangelho. Aqui não, eles não sacodem os pés, eles saem e depois voltam, têm paciência com aquele povo, prega de novo, fortalece a igreja. É interessante essa convicção que eles tinham, que Deus estava com eles e foi Deus que mandou, então eles estavam seguros, mesmo sofrendo, eles tinham essa convicção. Como a gente precisa pedir isso a Deus, né? Deus, me dá essa convicção, tu estás comigo, eu estou fazendo a tua obra, me dá sabedoria e continuar firmes como eles estavam, mesmo tendo fugido, depois voltaram para edificar aquela igreja. Agora, versos 8 a 18, a 15, 8 a 15 inicialmente. A cidade de Listra, meus irmãos, é essa cidade mais pobre, essa cidade com muita gente simples, alguns analfabetos, talvez muitos, e o Espírito Santo leva eles para ali. Como eu me lembrei, né, de tantas coisas que às vezes Deus nos leva aos ricos, Deus nos leva aos universitários, Deus nos leva ao pobre. Assim deve ser na nossa vida. Particularmente eu lembro, Deus já me levou para a universidade, foi tão bom o tempo de universidade, Deus já me levou para favelas. É a mesma coisa, irmãos, é a mesma coisa. Nós vamos ver isso aqui, o sermão de Paulo naquela cidade foi diferente. Ele pregou o mesmo evangelho de forma diferente, porque era um público diferente. Como a gente precisa saber entrar em todo lugar. Você está na universidade, você fala a palavra de Deus com fidelidade, mas numa linguagem técnica, se você souber. Se você está numa favela, para que falar a linguagem técnica? Você fala o mesmo evangelho ali com sabedoria e vidas são salvas. É isso que a gente vai ver aqui. O evangelho entre os gentios. Então, ali naquela cidade de Listra, um homem aleijado foi curado, assim como em Jerusalém. Só que aqui agora foi diferente, foi diante de uma multidão de gentios. A reação foi diferente. Lá em Jerusalém foi Pedro, agora Paulo, que são esses dois líderes da igreja, né? Um líder ali, Pedro, agora o líder Paulo entre os gentios. Lucas, que escreveu esse evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, faz ele colocar esses testemunhos desses dois homens para nos edificar. Então vamos lá. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, né? Parece a mesma coisa que Jerusalém, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar, desde nascença. Este homem ouviu falar Paulo, que fixou nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. A importância que esse homem tinha fé. Ele ouviu o evangelho de Paulo e ele tinha fé. Paulo disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Interessante, não é, meus irmãos? Quem fez foi Deus, não foi Paulo. Mas naquela hora Deus usa Paulo numa autoridade muito grande.
apruma-te direito sobre os teus pés. Como é que Paulo diz isso? Foi pelo Espírito de Deus. Foi o dom apostólico, o dom que Deus deu ali naquela hora. Só que nós vamos ver que os moradores ali daquela cidade confundiram, em vez de olhar para a mensagem e olhar para Deus, começaram a olhar para Paulo. É um Deus, é um Deus. Isso é um perigo, irmãos. Às vezes a gente, em vez de olhar para a mensagem, a gente olha para o homem. A gente olha para o homem e aí se perde a essência do evangelho. Não pode. Tem que olhar para Deus, não para o homem. Nem para Paulo, nem para pastor nenhum, nem para líder nenhum da igreja. É Deus que deve ser exaltado e glorificado, não é o líder da igreja. Então, Paulo, na autoridade do Senhor, disse em voz alta, né, apruma-te direito sobre os pés, e ele saltou e andava. Essa questão apostólica, depois eu volto a esse tema apostólico que eu estou querendo dizer, mas deixa mais para frente. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. E ali começou o desvio da mensagem. Em vez de olhar para o evangelho, crer e ser salvo, começaram a olhar para os apóstolos. No olhar carnal. Esses são deuses. E Paulo não admite, rasga as vestes, protesta: não, eu sou homem igual a vocês, sujeito aos mesmos sentimentos e tal, e ali quase não convence a multidão. Daqui a pouquinho a multidão que queria aplaudi-lo está querendo apedrejá-lo. Veja como é a cidade dividida. Então, deixe-me ver aqui. No capítulo 3 de Atos, nós vemos o outro aleijado sendo curado, né? No caso, Pedro, os judeus presenciaram. Aqui é Paulo, milagre diante dos gentios. A multidão confundiu, voltou a sua atenção para Paulo. Devem ser deuses, versos 11 a 13. Como já vimos aí, queriam trazer touros, grinaldas. Verso 14, porém, ouvindo isso, os apóstolos, são aqui chamados de apóstolos, mais uma vez, Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isso? Somos também homens. E aí vai, conforme já vimos. Então vamos tirar algumas lições daqui, de Listra. A multidão confundiu, né? O evangelho colocou atenção nos homens. Atenção nos apóstolos. Meus irmãos, os estudiosos, eles mostram, para que a gente entenda melhor a reação daquele povo, eles defendem aqui uma tese, eu achei interessante, eu vou falar para vocês. Por que aquela cidade, o povo fez isso? Em Listra, queriam sacerdotes lá, pagãos. Eles, quando viram o milagre, eles acharam que Paulo era um deus. Paulo e Barnabé. Por que eles pensaram assim? Então, acredita-se, os estudiosos, de acordo até mesmo com arqueologia e estudos, diz que havia uma lenda naquela cidade que, algum tempo atrás, os deuses falsos, né? Nós sabemos que existia os deuses falsos, que aqui são chamados de Mercúrio e Júpiter, eram Zeus e Hermes, deuses falsos daquela época. Então, essa lenda dizia que esses deuses um dia se fizeram humanos e foram passear ali na região dessas cidades, de Listra, de Icônio. Então, aqueles moradores daquela cidade, muito simples, e conheciam essas histórias, quando viram ali Paulo sendo usado por Deus e Barnabé, eles disseram: pronto, os deuses estão entre nós de novo. E eles, com medo de sofrer o que dizia a lenda, né, porque a lenda dizia que nessa época passada, os que rejeitaram esses deuses falsos morreram por uma enchente. E só um casal recebeu eles. Então eles tinham medo. Então eles queriam oferecer sacrifícios, grinaldas, homenagens, para não sofrer o que os antepassados tinham sofrido. Isso é uma lenda. Então faz a gente entender a cultura daquela região.
Aí Paulo explica, Paulo diz, não, eu não sou Deus. Aí começa a falar o evangelho verdadeiro. Isso é tão interessante, irmãos. A gente deve respeitar a cultura, conhecer a idolatria do povo, conhecer os pecados do povo, para a partir daquele local que eles estão, mesmo estando errados, a gente informar o evangelho verdadeiro. Paulo faz isso. Paulo, com sabedoria, conhece como é uma lição esse texto, como a gente deve conhecer o povo a quem a gente evangeliza. Às vezes a gente chega numa cidade, numa cultura, não sabe de nada, quer mandar, quer fazer, quer desfazer. Como a gente não faz o que Paulo fazia? Paulo, ele não negociou a mensagem, mas ele conhecia os detalhes e aplicava a verdade sem negociar a fé e sem deixar de dizer que aquilo era errado. Ele dizia, mas ele dizia com a autoridade das Escrituras. E assim foi em Listra. E ele vai pregar aqui um sermão bem diferente do que ele pregou para os judeus. É um sermão pequenininho. Ele diz o mesmo evangelho em palavras diferentes. Como a gente precisa aprender isso? Como a gente precisa não negociar a mensagem, mas o método, a forma, a cultura, o entendimento das pessoas, conhecer a luta das pessoas, saber o porquê daquilo, mesmo estando errado, há um fundamento, há uma luta por trás daquilo, então a gente deve saber dizer que é errado e aplicar a verdade com sabedoria. É isso que Paulo faz. O sermão aqui, bem diferente do que ele fala para os eruditos, para os judeus. O mesmo evangelho de forma diferente. É uma grande lição esse texto. Aqui é os confins da terra, aqui é entre os gentios. E nos faz lembrar do motivo pelo qual Marcos desistiu da viagem missionária. Não se sabe porque João Marcos desistiu de estar nessas cidades. Sabe-se que a um determinado local ele não foi mais. Ou porque foi infiel, ou porque estava muito sofrido, não aguentou o sofrimento que Barnabé aguentou e que Paulo aguentou. Não se sabe exatamente. Alguns também não se sabe o que ele fazia na viagem. Alguns pensam, será que ele era o cozinheiro da equipe? Será que ele dava o apoio geral? Não se sabe. Será que ele estava ali aprendendo a ser missionário? Mas alguns acham que, de repente, ele ficou triste porque Barnabé era o líder da equipe, que era parente dele. Em determinado momento da viagem, Paulo assume a liderança. Será que ele ficou triste por isso? Razões humanas. Meu tio era o líder, agora não é mais, então eu vou voltar. Mesmo que fosse, ele estava errado, porque quem dá a liderança é Deus, não é? Não é o parentesco. Mas isso aí são só suposições. Não se sabe porque ele desistiu desses sofrimentos. E assim, João Marcos, depois, Deus o chama de novo e ele é usado para escrever o Evangelho de Marcos. Então, Deus não desistiu de João Marcos, ele continuou sendo usado por Deus no momento certo. Sim, outra questão que levantam sobre João Marcos, a desistência dele será que ele não aguentou as estratégias de Paulo? Talvez por ele ser de Jerusalém, talvez um crente muito tradicional, né? Talvez um crente legalista, como Pedro era, e só depois da visão do lençol que deixou de ser. Pedro não admitia os gentios receberem a salvação. Depois ele admitiu, porque ele foi quebrantado pela visão que recebeu. Aí alguns dizem, será que Marcos não era assim como Pedro, de Jerusalém? Não aguentava as coisas que Paulo fazia entre os gentios. Não aguentava esse respeito que Paulo tinha. Ele queria talvez que Paulo falasse com raiva, dissesse toda a verdade de forma legalista. E Paulo não era assim. Paulo sabia aplicar da forma correta, sendo fiel, mas sabendo respeitar as pessoas. Alguns estudiosos pensam nisso. Será que Marcos não aguentou e decidiu sair da viagem? Por causa dessa sabedoria de Paulo, que para ele talvez fosse escândalo, mas era sabedoria dada por Deus. Então, essa história dos deuses, né, falsos, Zeus e Hermes,
Paulo explicou para eles que eram falsos, eram idólatras. Sim, também foram encontrados ali, certamente pela arqueologia, perto de Listra, altares a deuses falsos que indicavam que esses deuses eram adorados naquela região. Então a gente entende melhor porque eles queriam adorar Paulo e Barnabé, porque eram padroeiros daquela região, esses deuses falsos. Aí quando Paulo chega, Paulo diz, existe um Deus verdadeiro, existe um evangelho verdadeiro, e prega para eles, que é o que a gente vai ver agora. Nos versos 15 a 17, um breve sermão do apóstolo Paulo. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, ele diz, senhores, já é um respeito muito grande, né? Ele poderia dizer uma palavra ali, seus idólatras, seus raça de víbora. Ele disse isso para os judeus legalistas, porque merecia ouvir, porque conhecia a palavra de Deus, conhecia a lei, tinha história de Abraão, de Moisés, mas aqueles não sabiam nada disso. Eles não tinham a lei, eles não tinham Moisés, eles não tinham o Antigo Testamento. Ele teve paciência com aquele povo. Para os judeus hipócritas, ele disse, raça de víbora, hipócritas. Aqui não, ele disse, senhores. Para um povo idólatra desse. Gente simples, ele diz, senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós. Ele se iguala às pessoas. Ele não chega dizendo, eu sou crente, salvo em Jesus Cristo, e vocês pecadores, miseráveis. Não, ele diz, eu sou igual a vocês. Nós também somos homens como vós. Eu não sou Deus, não. Eu sou homem como vocês, eu e Barnabé, sujeito aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Então, Lucas é muito sucinto, mas ele diz aqui que Paulo pregou o Evangelho. Não traz detalhes, mas certamente Paulo falou da cruz de Cristo, do sangue de Jesus, da justificação, do perdão, do pecador que precisa se arrepender. Está tudo aqui, de forma simples. Ele pregou o Evangelho. Paulo nunca deixou de falar na cruz de Cristo. Era centro da mensagem dele, o Cristo ressuscitado. Ele pregou o Evangelho. Para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Quer dizer, ele mostrou que era errado aqueles deuses falsos, toda aquela idolatria. Paulo, com sabedoria, combate pelo poder do Evangelho. E mostrou que era necessário uma conversão, um arrependimento, uma mudança de vida, fé no Deus vivo, não nos ídolos. O Deus vivo. Quem é esse Deus vivo? Que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Paulo, quando foi para os judeus, Paulo disse, o Deus dos profetas, o Deus que se revelou aos profetas, a Moisés, ali Cristo já era prometido, descendente de Davi, aquele que já foi prometido a Adão e Eva, o Messias. Aqui não, eles não conheciam nada disso. Ele estava ensinando, ele estava pregando, mostrando o Evangelho. Aí ele diz, o Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, ou seja, o Deus que criou todos, não só os judeus. E ele diz, vocês têm que adorar esse Deus, único e verdadeiro, não aos ídolos. Não aos ídolos. Ele ainda diz, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Quer dizer, Deus permitiu a ignorância, Deus permitiu o ser humano se desviar, mas Deus, em Cristo Jesus, está salvando esses homens pecadores. Deus permitiu a idolatria pela dureza do homem, mas Deus está chamando ao arrependimento, Deus está salvando os gentios. Deus permitiu, mas chegou a hora da salvação dos gentios. Contudo, diz o verso 17, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram que as multidões lhe oferecessem sacrifícios. Então, Paulo diz aqui que Deus
nunca deixou de dar o seu testemunho entre as nações. Deus sempre manda um testemunho, Deus sempre manda um missionário. Deus mandou Paulo e Barnabé ali para aquele povo esquecido, Deus mandou o testemunho. Deus sempre vai mandar. Deus, o céu, a terra, a natureza aponta para Deus. A chuva que eles recebiam, as estações frutíferas, o alimento, a fartura, a alegria, isso era misericórdia de Deus e eles não estavam entendendo. Em vez de adorar a Deus, eles estavam adorando os ídolos. Aí Paulo estava dizendo, atribuam isso a Deus, não para os ídolos. Porque o homem não faz isso, Deus manda chuva, em vez dele adorar a Deus, aí ele vai adorar um ídolo. Estavam errados. Aí Paulo estava ensinando, é Deus, foi o testemunho de Deus entre vocês, reconheçam que é Deus e não o ídolo. Dizendo isso, com dificuldade, impediu, que as multidões lhes oferecessem sacrifício. Eles queriam ali adorar, sacrificar para os apóstolos. Falando nisso, essa palavra apóstolos, que aparece aí no versículo 14, porém, ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, aqui Barnabé aparece como apóstolo. Nós devemos entender, já foi falado isso outras vezes na igreja, há dois tipos de apóstolos. Apóstolos fundamentais, aqueles que viram Cristo ressuscitado, aqueles que tinham essa autoridade apostólica, dons apostólicos, dons de curar, muitos deles, viram Cristo ressuscitado, é o fundamento da igreja, esses não existem mais. Agora, aqui, o termo apóstolo significa apenas missionários, enviados pela igreja de Antioquia. Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia, então são missionários, apóstolos nesse sentido. Não como hoje a gente vê nas igrejas, o apóstolo de tal igreja é o bispo, é o pastor dos pastores, aquela figura que parece não ser nem homem, que tem aquele destaque. Às vezes as pessoas têm essa idolatria a homens, a apóstolos. Ele vai me curar, ele vai me vender algo que eu vou levar para minha casa e minha casa vai ser abençoada. Não, é errado. Agora, no sentido missionário, no sentido apostólico, aqui Barnabé, ele é incluído. Vamos seguir os versos 19 a 27, O final, Paulo é apedrejado. Meu Deus, é tão forte isso. Meus irmãos, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo. Arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Então, meus irmãos, aqueles judeus de Antioquia e de Icônio, que queriam apedrejá-lo lá, não conseguiram. Vem para Listra e começa a convencer as pessoas, as autoridades a apedrejarem Paulo e conseguem. Então, instigando as multidões, as lideranças, ao ponto que Paulo é dado por morto, levado para fora da cidade. Que desrespeito, a um pregador, a um missionário, eles achando que estavam fazendo correto, como se Paulo tivesse blasfemado, mas não. Paulo seria deixado ali para ser comido pelas aves, pelas feras, sem ser enterrado. Então era algo muito sério, Mas ele não estava morto. Não é uma ressurreição. Algumas pessoas acham que Paulo morreu e ressuscitou. Não, ele estava lá vivo, mas parecia estar morto. E diz aí, meus irmãos, verso 20 é tão impressionante, eu acho, quando diz, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Esse verso, para mim, é muito lindo, muito importante. Primeiro, porque os irmãos, talvez os novos convertidos, tiveram coragem de ir lá, ver Paulo, socorrer Paulo.
talvez, se eles não tivessem coragem, eles diziam: eu não vou nem lá, porque vão me apedrejar também. Eu não vou nem lá dar minha vida por isso. Não, ficava em casa, escondidos, né? A cidade estava agitada, mas diz aqui que os irmãos tiveram o amor, o zelo, foram lá socorrer Paulo. No meu entendimento, nem que fosse para pegar o corpo e cuidar e enterrar. Mas esse amor que a gente precisa ter uns pelos outros, como temos trabalhado aqui na igreja, a unidade do corpo de Cristo, eles se amavam. Ali o cuidado pelo apóstolo, rodearam ele, não foi só uma pessoa, rodearam, é um grupo. Os discípulos, né, no plural, levantou-se, Paulo levantou, e o mais impressionante, ele entra na cidade de volta. Se fosse outros, talvez se fosse nós, eu vou fugir agora. Eu não entro mais nessa cidade. Eu não entro mais nessa cidade. Aí diz aqui que Paulo levantou, ainda foi dormir naquela cidade. Como é que Paulo faz isso? Não é? Isso na obra missionária, a gente tem... Talvez João Marcos não aguentasse uma dessa, né? Talvez João Marcos dissesse: se eu não entro, Paulo, se você quiser, você entra, mas eu vou voltar agora mesmo, porque lhe apedrejaram, lhe desrespeitaram, lhe desonraram, e você ainda vai perdoar esse povo, você ainda vai pregar para esse povo. Diz aqui que no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, aí entra a cidade de Derbe. Meus irmãos, deixa eu falar para vocês aqui, no dia seguinte, uma caminhada de pelo menos 96 quilômetros. Como é que Paulo, quase morto, devia estar ferido, faz uma caminhada de quase 100 quilômetros? Isso aqui eu fiquei impressionado. Eu digo: meu Deus, a gente reclama daqui para ali, ai, estou cansado, não vou para a igreja hoje não. Paulo, certamente ele ficou enfermo. Logo ele ia chegar aos Gálatas. Quando ele chegou para pregar o evangelho aos Gálatas, que era mais ou menos naquela região, ele chegou doente. Ele chegou, não se sabe o que, talvez transfigurado, uma aparência abatida, talvez uma doença nos olhos, porque quando ele escreve aos Gálatas, ele vai dizer que quase não enxergava, não sei. Mas Paulo, ferido, vai 96 quilômetros pelo menos, por amor, pregar o evangelho. E era uma região difícil, uma enfermidade. Eu achei também... O John Stott, ele cita o que eu vou falar agora. Ele disse assim: certa vez vi sobre a neve um rastro de uma lebre que sangrava. Disse o doutor Jowett, era o rastro de Paulo cruzando a Europa. Eu achei tão forte essa comparação, né, de um lebre ferido, uma lebre ferida na neve, que continuava caminhando sangrando. Assim era o apóstolo Paulo entrando na Europa para pregar o evangelho, ferido. Como isso é forte, impactante. Depois de uma história dessa, ali, nos confins da terra, pregando o evangelho, e ele sai, talvez sangrando, mas vai para Derbe, essa cidade ali. Por isso que, como diz, ele escreveu aos Gálatas: eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ele disse isso aos Gálatas. Eu trago no corpo as marcas, talvez marcas de apedrejamento, como ele depois vai citar, que foi apedrejado, foi chicoteado. Depois ele vai dar o testemunho. Quando ele volta por essa cidade, que ele chega em Antioquia, ele dá o testemunho de tudo o que aconteceu, de tudo o que passaram. Essa é a primeira viagem missionária. Diz aí, verso 21, vamos terminando, caminhando para o final. No verso 21, anunciou o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ele não diz, Lucas não diz o que aconteceu em Derbe, só diz que o evangelho foi pregado naquela cidade, muitos discípulos, e muitos se converteram, mas não diz detalhes, se houve perseguição ou não, se houve... O que houve? Quantos se converteram? Não, bem rapidinho, só naquela cidade Deus abençoou, fez grandes coisas
e eles voltaram ali pelas cidades de Listra, Icônio e Antioquia. Que coragem, visitando os irmãos. Novamente, na mesma cidade que foi apedrejada, ele entra de novo. Que foi que ele fez nessa viagem de volta? Diz o verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, com testemunho, com pregações, com seu próprio exemplo, estava ali pregando, ferido. Então isso fortaleceu aquelas igrejas novas, exortando-os a permanecerem firmes na fé, mesmo, era um exemplo. Quando Paulo pregava, né, os novos convertidos diziam, meu Deus, a vida dele mostra o que ele está pregando. Então, vamos seguir em fé, vamos continuar a igreja nova, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha o que Paulo pregou, sobre sofrimento, tribulações. Através de muitas tribulações nessa vida, nós chegaremos no reino dos céus. Como disse o pastor Russell Shedd, que já faleceu, né, em uma das suas ilustrações, nós chegaremos no reino dos céus, ainda que cheguemos cegos, mancos, abatidos, feridos, chegaremos. Russell Shedd já chegou. Russell Shedd já chegou. Chegaremos cegos, todo doído, feridos, mas chegaremos. E Paulo explica isso para aqueles irmãos, que é necessário nós passarmos por tribulações para fortalecer a nossa fé. Verso 23, promoviam a eleição de presbíteros, oravam com jejum e oração, e os encomendaram ao Senhor em que havia crido. Então, isso aqui é importante, né? A liderança na igreja, Paulo se tornou um modelo para todas as igrejas entre os gentios, Antioquia, os líderes, os pastores, os presbíteros. Até hoje nós temos por esses modelos que Paulo colocou em cada cidade, que ele ia embora. Era necessário ali pessoas sábias, pessoas para cuidarem da igreja. Oraram e é muito bonito o finalzinho do verso 23. Encomendaram ao Senhor. Significa que a igreja não era de Paulo. Quem ia dar crescimento era Deus. Quem ia sustentar aqueles irmãos era Deus. Não era Paulo, não eram os presbíteros, era a individualidade de cada um, a comunhão com Deus. Deus mesmo cuidaria da sua ovelha, do seu povo. E Paulo, de forma humana, limitada, é como se dissesse, Deus vai cuidar de vocês, eu não posso ficar aqui, mas Deus usará os presbíteros e Deus mesmo cuidará de vocês, o Senhor, que eles haviam crido. Verso 24, atravessaram a Pisídia, Panfilha, anunciaram a palavra em Perge, desceram a Atália, dali navegaram para Antioquia, né, mais de uma Antioquia, onde tinham sido recomendados. Essa Antioquia aqui é a primeira Antioquia, do capítulo 13 também. Recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Eles cumpriram o que Deus mandou. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas. Obrigado. Obrigado, Neto. Neto, podemos louvar ao Senhor? Estamos terminando aqui, se tiver... Sim. Só finalizando, eles chegaram, versículo 27, a igreja estava reunida, reuniu a igreja, contaram o que Deus fez, como Deus abriu a porta da fé aos gentios, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos ali em Antioquia. Então, meus irmãos, é isso, né? Quantas lições para nós, quantas lições. A perseverança desses dois homens, a igreja, Deus vai cumprir a sua missão. Mesmo que a igreja seja fraca, falha, como por exemplo, essa igreja ali em Listra, né? Talvez o apóstolo Paulo olhasse e dissesse, será que aqui vai ter uma igreja com esse povo analfabeto, com esse povo simples? Mas quem
faz a igreja crescer, quem cuida da igreja é Deus, não é a eloquência das pessoas. Então, como a gente precisa aprender isso? É Deus, a igreja é de Deus. Me faz lembrar de Ronaldo Lidório, uma das tribos que ele evangelizava, ele pediu a Deus, Senhor, converte aqui, eu acho que 10, 20 pessoas para nascer uma igreja forte. Ele orou, pediu a Deus e pregou, só se converteu, acho que uma viúva e 2 adolescentes. E Ronaldo Lidório ficou triste, humanamente falando, porque ele disse, Senhor, essa viúva aqui nessa cultura não é valorizada, 2 adolescentes também não. Mas, Senhor, e aí ele foi embora confiando em que Deus faria a obra. Disse que depois que ele saiu, essa mulher convicta, convertida de verdade, saiu pregando a todo mundo daquela aldeia e muitos se converteram e a igreja nasceu. Então é Deus que faz, não é Ronaldo Lidório. Deus que cuida da sua igreja. Tantas coisas nós aprendemos aqui, o sofrimento, a sofrer e ainda se alegrar, sendo digno de sofrer por causa do evangelho. Isso aí a gente precisa aprender muito. Tanto na obra missionária, quanto na nossa família, quanto em casa, né, os sofrimentos que a gente tem, o servir ao próximo, o servir aos outros. Às vezes é humilhante. Às vezes você está servindo alguém e sendo humilhado e sendo mal compreendido. Se a gente não tiver cuidado, a gente abandona e vai embora e se revolta. Não, é para Deus, é o privilégio de servir, porque somos cristãos. Aí a gente é renovado. Se a gente olha para o foco correto, é Deus, é pelo Evangelho. A gente serve com alegria a igreja, a família. E também na obra missionária a mesma coisa. É para Deus, o Senhor da igreja. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos cantar um louvor.